Quando veio à tona, em janeiro de 2024, a notícia de que seminaristas em Denver, nos Estados Unidos, haviam participado de uma cerimônia noturna com uma adaga, um juramento de sangue e um homem fantasiado de Yeti, aquela criatura mítica também conhecida como Abominável Homem das Neves, muitos acharam que se tratava de uma farsa ou de exagero, mas não era. O próprio vice-reitor do seminário Saint John Vianney liderou o ritual, e isso foi confirmado pela arquidiocese. Hoje eu trago aqui um artigo do The Pillar sobre este caso. The Pillar é um veículo de jornalismo católico investigativo fundado em janeiro de 2021 por 2 jornalistas e advogados canônicos, J.D. Flynn, ex-chanceler da Arquidiocese de Denver e editor-chefe da Catholic News Agency, e Ed Condon, ex-editor da Catholic News Agency em Washington. Antes de ler esse artigo, peço-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber os vídeos que eu sempre trago aqui. Agora sim, vamos à leitura do artigo do The Pillar, que expõe os detalhes desse episódio insólito no coração da formação sacerdotal católica em Denver. Juramento de sangue do Yeti divide seminário de Denver. Foi publicado por Ed Condon em 15 de julho de 2025. Nota do editor. Devido a relacionamentos pré-existentes ou outras circunstâncias que poderiam constituir um potencial conflito de interesses, nem J.D. Flynn, nem Michelle La Rosa contribuíram para a reportagem ou para a edição dessa matéria. E começa. O clero da Arquidiocese de Denver está dividido sobre a condução de uma controversa cerimônia de juramento de sangue envolvendo um vice-reitor e seminaristas durante uma viagem de esqui no ano passado. Um grupo de seminaristas que estudavam no Seminário Teológico Saint John Vianney, em Denver, foi levado para a viagem em janeiro de 2024 pelo então vice-reitor do seminário, padre John Nepil, durante a qual foram acordados no meio da noite e convidados individualmente a fazer um juramento de sangue em uma cerimônia envolvendo uma adaga e um homem fantasiado de Yeti. O termo Yeti refere-se originalmente a uma criatura mítica, também conhecida como Abominável Homem das Neves, supostamente avistada nas regiões montanhosas do Himalaia. Em lendas e folclore, ele é descrito como uma figura grande, peluda e parecida com um primata. Durante a cerimônia bizarra, cujo vídeo foi enviado ao The Pillar por diversas fontes da arquidiocese, os seminaristas foram instruídos a gritar como se estivessem com dor antes de retornarem com um pano ensanguentado enrolado na mão e a boca tapada com fita adesiva para uma sala onde outros aguardavam sua vez de serem trazidos. A Arquidiocese de Denver, em comunicado ao The Pillar, caracterizou o evento como uma farsa e afirmou que era, no entanto, parte de uma brincadeira profundamente imprudente e inapropriada e que uma investigação completa havia sido concluída. O indivíduo responsável foi afastado de sua função de liderança no seminário e se comprometeu novamente com sua formação pessoal e espiritual contínua, disse a arquidiocese. As consequências do evento dividiram estudantes, professores e clérigos na diocese, com vídeos e imagens do evento circulando por vários meses. O padre Nepil disse ao The Pillar que reconheceu sua imprudência, pediu desculpas ao arcebispo e aos seminaristas envolvidos e afirmou que, embora o evento tenha sido concebido como uma brincadeira, ele assumiu a responsabilidade pelo ocorrido. Enquanto alguns, em Denver, caracterizaram o caso como uma confusão e imprudência inaceitáveis, outros consideram o ritual espiritualmente perturbador e profundamente problemático, com imagens de vídeo sendo encaminhadas à Nunciatura Apostólica em Washington e algumas dioceses considerando a possibilidade de retirar os alunos do seminário de Denver após os eventos. Mais divisões foram causadas pelo que alguns clérigos locais chamam de uma abordagem contraditória e confusa da questão pela arquidiocese. Mas embora a arquidiocese tenha afirmado em sua declaração ao The Pillar
que o padre Nepil foi removido do seu cargo como formador e padre da casa imediatamente após a descoberta do incidente, ele retornou ao cargo de vice-reitor até o final do ano letivo de 2024-2025 e permanece no corpo docente do seminário como professor. Após uma investigação arquidiocesana, no ano passado, o reitor do seminário também foi removido de seu cargo e substituído no meio do ano letivo. Em janeiro de 2024, o padre Nepil levou cerca de 15 seminaristas para uma viagem de esqui até uma casa nas montanhas, na região de Crested Butte, pertencente a uma família católica próxima ao padre Nepil, segundo relatos de vários clérigos a par dos acontecimentos. No meio da noite, os seminaristas foram acordados e orientados a sentar-se em silêncio na sala de estar, antes de serem convidados individualmente para um trailer no terreno da casa. Ao entrarem no trailer, os seminaristas foram recebidos pelo padre Nepil, que pode ser visto no vídeo preparando uma câmera para registrar a ocasião, juntamente com um seminarista veterano e participante da viagem e uma pessoa vestida com uma fantasia de Yeti. Cada seminarista foi então convidado a sentar-se em uma mesa, na qual havia uma adaga, o que parecia ser sangue, e uma nota de $1 em um pedaço de papel. Em um vídeo do ritual visto pelo The Pillar, o seminarista é questionado se tem alguma ideia do que vai acontecer. Ao que o seminarista responde, não. Você está prestes a entrar em uma tradição sagrada. Ouve-se. Está pronto para isso? O seminarista também é informado de que as pessoas que vêm para cá, e nem todos conseguem, entram na tradição. Do jeito que funciona, a única maneira de entrar nesta família é fazendo um juramento de sangue, disse no vídeo, enquanto é explicado que o grupo começou com outro seminarista que eles sabiam que teria a coragem de passar pela iniciação. Esperamos que você também tenha. Se você entrar nesta família, não há como voltar atrás. Informa-se ao seminarista. Agora não é bonito, como você pode ver, diz o seminarista, sentado diante da superfície ensanguentada e da faca. Mas, se houver coragem suficiente, podemos superar isto. Neste momento, o seminarista acena em concordância, e o padre Nepil pode ser visto inclinado na direção da câmera, segurando a adaga, enquanto o seminarista desnuda o braço esquerdo e o coloca sobre a mesa. Isso vai doer por um segundo. Pronto? Diz o padre Nepil antes de fazer uma contagem regressiva a partir de 3, momento em que uma voz diz: pare! Há outra opção. O seminarista então é informado de que, tendo já demonstrado sua bravura, o ritual pode ser completado com sangue de urso. Enquanto sangue de urso cinzento é derramado em sua mão, o seminarista é informado de que não há como voltar atrás e é solicitado a soltar o grito mais gutural possível para demonstrar comprometimento com esta tradição, em benefício dos outros que aguardam a iniciação. Após o grito, o padre Nepil e a figura do Yeti apertam a mão do seminarista, que é instruído a ir lá e garantir que os outros rapazes o vejam com o sangue, mas não conte a eles o que está acontecendo. Outras imagens vistas pelo The Pillar mostram seminaristas sentados em um sofá com a boca tapada com fita adesiva. O The Pillar decidiu não publicar o vídeo ou outras imagens dos seminaristas envolvidos por respeito à privacidade deles. Várias fontes familiarizadas com os eventos disseram ao The Pillar que este foi o segundo ano em que a viagem, incluindo o exercício do juramento de sangue, ocorreu com o padre Nepil, mas que o evento do ano anterior não gerou reclamações e não havia filmagens ou documentação. Os vídeos e as imagens da viagem de 2024 foram enviados para um drive compartilhado, cujo acesso circulou entre a comunidade do seminário e o clero arquidiocesano ao longo do ano passado. Em declaração ao The Pillar, a Arquidiocese de Denver afirmou que membros da comunidade do Seminário Teológico St. John Vianney, SJV, foram filmados participando de uma brincadeira, sendo solicitados a fazer um juramento de sangue e apresentando outros comportamentos imprudentes. Felizmente, a investigação revelou que o evento foi uma farsa
que nenhum juramento foi feito e que em nenhum momento houve risco de danos físicos, disse a arquidiocese. No entanto, foi parte de uma brincadeira profundamente imprudente e inapropriada. O padre Nepil disse ao The Pillar que é compreensível que as pessoas estejam chateadas com este vídeo. Na época, parecia uma brincadeira de esqui. Ele enfatizou que nenhum dos acessórios usados ou vistos no vídeo era real. Lamento profundamente meu papel no que aconteceu e posso garantir que nunca mais participarei de algo assim, disse ele. É importante enfatizar que a arquidiocese concluiu uma investigação detalhada e confirmou que não houve juramentos e que ninguém sofreu qualquer dano físico. Nepil ofereceu mais contexto para a viagem, o vídeo e as imagens estranhas que ele continha, dizendo que a ideia da brincadeira partiu do homem que hospedava os seminaristas e a equipe do seminário na viagem de esqui, que ele confirmou ser a pessoa fantasiada de Yeti. Este homem católico é muito conhecido na cidade e é regularmente convidado a aparecer em eventos com essa fantasia, disse Nepil. Ele já fez essa brincadeira específica muitas vezes, com familiares, amigos e outros hóspedes que se hospedam em sua cabana de esqui. Em nenhum momento houve risco de dano físico, mas, pensando bem, e mesmo que o anfitrião quisesse fazer isso, nunca deveria ter acontecido. Foi claramente imprudente filmar o evento, dada a possibilidade de ser mal interpretado, como mais do que uma brincadeira. Pedi desculpas ao arcebispo e aos seminaristas presentes na viagem por essa falha da minha liderança, disse Nepil. Naquele momento, achamos que foi uma atividade engraçada e não havia nada de errado em os seminaristas verem a brincadeira mais tarde como um grupo. A intenção era apenas compartilhar com o grupo que estava no evento de esqui. Questionado se era aceitável que um formador participasse ou permitisse pegadinhas desse tipo, especialmente considerando que envolviam alguns seminaristas sendo fotografados de pijama, Nepil respondeu ao The Pillar simplesmente: não, e isso nunca deveria ter acontecido. Não foi um trote, enfatizou Nepil. Foi um momento bem intencionado para tentar ser engraçado, e claramente deu muito errado e nunca deveria ter acontecido. No entanto, a polícia foi contactada após o evento, informou o The Pillar, e uma queixa inicial de trote, um crime segundo a lei estadual do Colorado, foi investigada, antes de ser arquivada a pedido de um seminarista que foi entrevistado como uma potencial vítima. Fontes arquidiocesanas familiarizadas com os eventos também informaram ao The Pillar que um dos seminaristas se recusou a participar da cerimônia, de acordo com 2 relatos distintos. O The Pillar confirmou posteriormente que o seminarista foi depois colocado em um ano humano sabático pelos formadores. Embora várias fontes próximas ao seminário tenham enfatizado que o seminarista foi informado de que sua suspensão efetiva do seminário se devia a motivos não relacionados, outras contestaram essa informação e chamaram a exclusão do seminarista de demissão criativa. Precisamos lidar com a questão da justiça em relação ao seminarista que não participou, mas agora foi mandado embora, disse um membro da comunidade do seminário ao The Pillar, afirmando que o seminarista havia sido instruído a sair, conseguir um emprego e não poderia se identificar como seminarista por um período. Ele foi meio que forçado a sair de uma forma muito estranha ao fazer uso deste ano humano. No nosso seminário temos muitos homens, alguns que fazem anos pastorais, vão a uma paróquia para discernimento, talvez se envolvam em aconselhamento, disse o clérigo. Ainda não usamos o termo ano humano. É algo muito mal definido. E dadas as circunstâncias, parece estranho que esse homem seja o único, entre todos os presentes, que precisa de um tempo para refletir e discernir. Nepil disse ao The Pillar que os 2 eventos não estavam relacionados e que isso não está relacionado ao incidente da viagem de esqui. A equipe de formação e a decisão correspondente ocorreram independentemente desse evento. Questionado se as circunstâncias poderiam dar às pessoas motivos para suspeitar do contrário e levantar questões sobre o processo de formação, ele disse: reconheci minha imprudência no momento e pedi desculpas a todos os envolvidos. A formação é um processo sagrado e requer disciplina excepcional. Este incidente não incentivou esse trabalho.
Na Arquidiocese de Denver, muitos clérigos e funcionários associados ao seminário St. John Vianney expressaram preocupações sobre o ritual, que, segundo algumas fontes, também havia sido praticado com um grupo de seminaristas no ano anterior, durante uma viagem à mesma casa em 2023. Outros, no entanto, rejeitaram as preocupações espirituais levantadas sobre o ritual, insistindo que o padre Nepil é um padre popular e respeitado na arquidiocese e caracterizou o incidente como uma brincadeira, imprudente e imaturo, mas não nefasto. A resposta da Arquidiocese de Denver aos eventos aumentou as preocupações em torno do caso. Em maio de 2024, depois que vídeos e imagens do ritual começaram a circular entre os estudantes do seminário, vários seminaristas preocupados começaram a levar o assunto à atenção da equipe do seminário, incluindo o reitor, padre Daniel Leonard, e outros padres da arquidiocese. E, por fim, a um dos bispos auxiliares da arquidiocese, Dom Jorge Humberto Rodrigues Novello. Mas estudantes, funcionários e clérigos arquidiocesanos disseram ao The Pillar que, apesar das garantias das autoridades arquidiocesanas de que o assunto seria investigado e tratado, a resolução até o momento deixou preocupações persistentes. Após meses de rumores circulando sobre a viagem e o juramento de sangue, a questão foi levantada diretamente em novembro de 2024 com o arcebispo Samuel Aquila. O arcebispo, confirmou o The Pillar, ordenou uma investigação canônica preliminar sobre a situação, conduzida pelo então vigário arquidiocesano para o clero, padre Ángel Pérez Lopes, com o padre Nepil afastando-se de suas funções no seminário à medida que a situação progredia. No mês seguinte, a investigação concluiu que nenhum delito canônico havia sido cometido. Em um e-mail de dezembro de 2024, anunciando a conclusão da investigação, ao qual The Pillar teve acesso, o padre Pérez disse que tem o prazer de anunciar que a investigação preliminar referente ao padre John Nepil foi concluída. Constatamos que nenhum crime foi cometido, relatou o padre à comunidade do seminário. O padre John retomará suas responsabilidades como professor do seminário. Ele também continuará com suas responsabilidades administrativas como vice-reitor. No entanto, ele se afastará temporariamente de seu papel como padre da casa e formador na paróquia de St. John Vianney. Peço, pelo bem de todos vocês, que não discutam este assunto entre vocês ou com outros, concluiu o e-mail. A Arquidiocese de Denver confirmou em um comunicado ao The Pillar esta semana que, vários meses após o incidente, a Arquidiocese foi informada do ocorrido e iniciou uma investigação formal que incluiu entrevistas com 22 pessoas. Felizmente, a investigação revelou que o evento foi uma farsa, que nenhum juramento foi feito e que em nenhum momento houve risco de danos físicos. No entanto, foi parte de uma brincadeira profundamente imprudente e inapropriada, afirmou o comunicado. Devido ao escândalo que isso causou, a imprudência envolvida e a natureza pouco caridosa da brincadeira, o responsável foi removido de seu cargo como formador e padre da casa imediatamente após a descoberta do incidente, afirmou o comunicado da arquidiocese. Além disso, ele foi removido de sua função de liderança no seminário e se comprometeu novamente com sua formação pessoal e espiritual contínua. Mas padres seniors da arquidiocese e fontes da comunidade do seminário disseram ao The Pillar que a conclusão da investigação gerou desconforto entre aqueles que estavam cientes da situação. Eles observaram que nos primeiros meses de 2025, o padre Leonard foi destituído do cargo de reitor antes do término do ano letivo de 2024-2025, sendo sucedido pelo padre Pérez. No início deste ano, o arcebispo Aquila informou em uma reunião do clero sênior da arquidiocese que, embora Leonard tivesse sido designado para uma nova função, sua saída havia sido antecipada em resposta à sua condução do caso do juramento de sangue. O padre Nepil, por sua vez, foi reintegrado ao cargo de vice-reitor para cumprir o restante do ano letivo. Embora tenha sido destituído do cargo de vice-reitor,
ele permanece no corpo docente do seminário como professor de teologia. Vários padres da arquidiocese, bem como membros da comunidade do seminário, disseram ao The Pillar que isso parecia inverídico, expressando preocupação com a permanência de Nepiel no seminário. Um padre sênior da arquidiocese disse ao The Pillar que, para muitos de nós, parece que a verdadeira preocupação não era o que aconteceu, mas sim que as pessoas falavam sobre isso. O padre Nepiel disse ao The Pillar que fui removido do cargo de formador pelo arcebispo devido à falha de julgamento demonstrada por este incidente. Continuei como vice-reitor, o que se deu inteiramente por motivos administrativos. Esta foi uma decisão do arcebispo e, claro, honrei suas instruções. Qualquer pessoa familiarizada com a vida e a cultura desse seminário sabe que é um ambiente saudável e sagrado para a formação de futuros padres, insistiu Nepiel. A resposta oficial aos eventos tornou-se ainda mais confusa, segundo padres locais e seminaristas, porque o exorcista arquidiocesano foi chamado pelo arcebispo para tratar do assunto. Todos os seminaristas envolvidos deveriam se encontrar com o exorcista, que rezou por eles, e fizeram uma renúncia formal ao juramento de sangue que haviam feito, disse um padre a par dos eventos ao The Pillar. Outro padre, confirmando os encontros com o exorcista, disse que não havia nada explicitamente ocultista ou algo do tipo na cerimônia, o que me pareceu bastante ridículo no vídeo, mas o significado de um juramento de sangue é o que é, mesmo que seja para ser uma espécie de piada. A arquidiocese confirmou ao The Pillar em seu comunicado que a investigação incluiu uma consulta proativa com um exorcista por excesso de cautela, devido ao potencial dano espiritual de tais juramentos. Questionado se a decisão do arcebispo de envolver o exorcista arquidiocesano levou-o a reavaliar a natureza do ocorrido, Nepiel disse ao The Pillar: respeito a seriedade com que o arcebispo encarou essa situação. O arcebispo estava, com razão, focado em garantir que não houvesse implicação espiritual no evento, e a investigação concluiu que não houve implicação espiritual para nenhum dos homens e que se tratou, de fato, de uma brincadeira com objetos falsos com a intenção de ser uma farsa, disse Nepiel. Mais uma vez, é profundamente triste para mim ter tido qualquer participação nessa situação, e me arrependo disso. Várias fontes familiarizadas com a situação destacaram seu senso de incongruência entre, por um lado, a destituição do padre Leonard como reitor e o envolvimento do exorcista, e, por outro lado, a reintegração inicial do padre Nepiel como vice-reitor e sua designação contínua para o seminário. Por que você expulsa o reitor às pressas por causa da reação dele a algo que o vice-reitor fez, mas deixa o vice-reitor no cargo? Perguntou um padre arquidiocesano sênior. Não faz sentido algum. É a mesma coisa com a contratação do exorcista, disse outro membro da comunidade do seminário. Ou o que aconteceu foi uma brincadeira idiota, ou um ato de vandalismo, mas nada malicioso, ou foi espiritualmente perigoso para os alunos, objetiva ou subjetivamente, tanto faz. Se for apenas uma brincadeira, você não precisa de um exorcista. Se você fizer algo que precise de um exorcista, mesmo que por precaução, você deveria fazer parte do corpo docente do seminário? Questionado sobre a decisão de manter o padre Nepiel no cargo de vice-reitor pelo restante do ano letivo e de acelerar a saída do padre Leonard do cargo de reitor, o comunicado arquidiocesano afirmou: deve-se notar que o reitor anterior do seminário, padre Daniel Leonard, recebeu um período sabático programado no início deste ano. Sua saída estava em andamento antes que a arquidiocese soubesse do incidente. Vários clérigos observaram que o padre Nepiel era uma espécie de celebridade local na arquidiocese, autor de um livro e amplamente considerado um pregador carismático e formador talentoso. Naquele momento, tudo o que pensei foi que seria um momento de humor e leveza para todos os participantes, disse Nepiel ao The Pillar. Reconheci minha imprudência e assumi a responsabilidade por minhas ações. Mas, apesar de suas repetidas declarações de responsabilidade e arrependimento ao The Pillar, alguns, em Denver, acusam o padre de se recusar a assumir a responsabilidade local pelo incidente em Crusted Butte, ou a reconhecê-lo como seriamente problemático. Após a investigação, o reitor pediu ao padre John, quando foi reintegrado,
que se desculpasse por todo o assunto, pelo incidente e pelo vídeo, lembrou um deles. Então, o padre John celebrou a missa na primeira semana em que os seminaristas voltaram do Natal. E acho que há uma gravação disso. Todo o sermão girou em torno de ele ser falsamente acusado e seu medo de ser falsamente acusado, e que isso finalmente tivesse acontecido em sua própria vida. Então, ele não assumiu a responsabilidade por nada, mas disse que foi apenas falsamente acusado e que passou por um momento muito difícil durante todo o Natal. Não tenho certeza exatamente do que ele supostamente foi falsamente acusado. O vídeo dele segurando uma faca sobre o braço de um seminarista não se presta a tanta interpretação. Outro clérigo sênior também observou ao The Pillar que o seminário está no meio de uma campanha de arrecadação de fundos multimilionária. Não estou afirmando como fato que essas questões estejam relacionadas, disse o padre, mas se a verdadeira preocupação da arquidiocese é que as pessoas parem de falar sobre isso e deixem o máximo possível de silêncio no seminário enquanto essa campanha estiver em andamento, isso faria algum sentido em uma situação em que pouca coisa faz sentido. A arquidiocese disse ao The Pillar, em seu comunicado, que este incidente não representa os valores ou padrões da formação sacerdotal na St. John Vianney. Somos gratos àqueles que trouxeram esses assuntos à tona, e a arquidiocese permanece totalmente comprometida com a formação fiel e rigorosa dos futuros padres. Embora a arquidiocese e a liderança do seminário desejem conter e superar os estranhos eventos com temática de Yeti na viagem de 2024, a divulgação de fotos e vídeos do evento gerou preocupação com os detalhes do ocorrido para além da arquidiocese. O The Pillar confirmou que as imagens foram encaminhadas à Nunciatura Apostólica em Washington em pelo menos 2 ocasiões distintas, embora não esteja claro se ou a qual dicastério do Vaticano o assunto foi repassado pelo núncio. O The Pillar também soube que algumas dioceses e ordens religiosas revisaram sua filiação à congregação St. John Vianney em relação aos eventos e consideraram a retirada de alunos. A Arquidiocese de Denver informou ao The Pillar que o atual reitor tem se reunido ativamente com as dioceses de origem para ouvir e abordar quaisquer preocupações. Um clérigo sênior de uma diocese que envia seus seminaristas ao seminário de Denver disse ao The Pillar que sua diocese havia sido tranquilizada pelas medidas tomadas pela Arquidiocese de Denver e pelo que lhes fora dito sobre a resposta interna aos eventos. Tivemos muitos sinais de alerta quando soubemos do que aconteceu, disse o padre, e a simples descrição do que aconteceu é muito alarmante. Nossa percepção das coisas não era que isso fosse necessariamente algo espiritual ou oculto e que fosse mais uma espécie de brincadeira ou piada muito boba, disse ele. Mas a questão é que estamos formando esses homens para levarem suas promessas de obediência e celibato como clérigos a sério. Então, esse tipo de coisa ou vai diretamente contra isso, na pior das hipóteses, ou os está ensinando a encarar toda a ideia de promessas solenes como uma piada, na melhor das hipóteses. E isso é muito ruim, de qualquer maneira. Mas, disse o padre, a nomeação do padre Pérez como reitor acalmou algumas das preocupações. Ajudou o fato de o padre Ángel Pérez ter sido nomeado reitor após ter conduzido a investigação, disse ele. Ele conseguiu nos tranquilizar sobre a seriedade com que a situação estava sendo levada internamente. E sabemos que ele é um bom padre e formador, então há muita confiança nele. Também ajudou, disse o padre, ter um pouco do contexto explicado para nós, que isso parece ter se originado com o anfitrião do fim de semana e não com o padre John. Isso não torna a situação boa ou aceitável, mas há uma diferença entre concordar com algo estúpido e um vice-reitor inventar irmandades de sangue de Yetis por conta própria. Isso não nos livrou dos sinais de alerta, mas amenizou alguns deles, disse o padre. E assim termina esse artigo do The Pillar. Essa história é mais do que uma bizarrice isolada. Ela levanta sérias questões sobre a formação nos seminários, sobre a presença de elementos ritualísticos inaceitáveis e o possível desvio espiritual e moral de alguns formadores daqueles que serão os próximos sacerdotes. O uso de uma personagem como o Yeti, embora possa parecer absurdo, esconde uma dimensão simbólica, potencialmente paródica, obscura ou até
préternatural. O juramento de sangue, os ritos secretos, o uso de símbolos e trajes ocultos não têm absolutamente nada a ver com a tradição católica e são gravemente contrários à fé e à moral da Igreja. Isso é especialmente grave quando imposto a seminaristas em formação, sob voto de obediência e em ambiente de confiança e direção espiritual. Por outro lado, o que poucos sabem é que Denver há muito tempo carrega uma atmosfera simbólica estranha e até perturbadora. Alguns que me escutam devem saber que o Aeroporto Internacional de Denver, por exemplo, é famoso por uns murais com cenas apocalípticas, uma estátua de cavalo azul com olhos vermelhos, apelidada de Lucifer, e pedras com símbolos maçônicos e nomes de comissões inexistentes. Existem relatos de túneis secretos, teorias sobre abrigos subterrâneos e um misto de ironia e mistério nas mensagens da própria administração do aeroporto. Junte-se a isso uma cultura local onde convivem espiritualidades alternativas, presença maçônica, ativismo radical, coisa muito comum hoje nos Estados Unidos e não só lá, e, ao mesmo tempo, grupos cristãos em resistência. E o cenário, então, torna-se ainda mais complexo. Talvez esse ritual no seminário, longe de ser apenas uma brincadeira, como diz esse padre John, autor da tal brincadeira, revele um sinal dos tempos, algo simbólico, algo que exige de nós discernimento e vigilância espiritual. Se você gostou do vídeo, compartilhe e comente aqui embaixo. Você acha que esse tipo de ritual é apenas uma brincadeira? Ou revela algo mais profundo e preocupante? Qual é a sua opinião sobre essa arquidiocese de Denver ter tratado isso como algo imprudente, mas não grave? Você já conhecia os símbolos estranhos do aeroporto de Denver? Acha que tudo isso é coincidência? O que esse episódio revela sobre a formação dos futuros padres hoje? Dê sua opinião. E o que significa o uso de um Yeti num ritual assim? Há um simbolismo nisso, você acha? Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.